Olá, pessoal! Hoje o nosso vídeo é sobre o uso ético de inteligência artificial para pesquisa jurídica. Meu nome é Michele, eu sou professora, doutora em Direito, e aqui nós vamos falar um pouquinho de como que você pode utilizar e se pode utilizar essas plataformas, esses mecanismos, esses aplicativos, esses softwares em suas pesquisas. É, Pessoal, a primeira coisa que todo mundo me questiona é, afinal, professor, o que é essa inteligência artificial? Inteligência artificial, pessoal, é um conjunto de tecnologias que vai permitir que você tenha uma interação com os computadores. Vai fazer com que você tenha aí a capacidade e o entendimento de relacionar questões e conduzir processos de processamento de dados. Ou seja, através da inteligência artificial, você consegue otimizar procedimentos. É basicamente isso. E aí, nós temos os softwares que são chamados chatbots. Os chatbots são softwares que vão manter esse processo. Então, a inteligência artificial, ela é introduzida nos chamados chatbots. Entendido isso, aí vocês me questionam, afinal, eu posso utilizar esses chatbots ou não? E aí a minha resposta é sim e não. Vamos entender? Então vamos lá. Primeira coisa, para entender isso, a gente precisa entender o que é ciência. Porque a gente está falando de utilizar esses mecanismos para produção científica jurídica, certo? Então a gente primeiro precisa entender o que é ciência. Ciência é uma forma sistematizada de aquisição de conhecimento, ou seja, é através de métodos específicos, introduzido e aprofundado o processo de conhecimento. Para isso, pessoal, a gente precisa de ter mecanismos e procedimentos para estabelecer esse método, para que todos os pares, ou seja, todas as demais pessoas cientistas, possam, através dos dados coletados e do método aplicado, confirmar ou refutar os seus resultados. Na pesquisa científica, não é diferente. A ciência do direito, ela está definida aqui dentro das ciências da sociedade humana, ou seja, ciências sociais, e nós somos a única ciência hermenêutica, diferentemente das demais ciências sociais, que são ciências não hermenêuticas. Se você quer saber aprofundado sobre ciência hermenêutica e não hermenêutica, tem um vídeo aqui no canal. É só você procurar, procura aqui sobre o nosso aspecto. Mas o mais importante para você compreender isso é entender que a base da ciência do direito é o processo interpretativo, ou seja, a capacidade de aplicar métodos hermenêuticos e que, como resultado, teremos ali a interpretação, ou seja, o processo de interpretação de dados aspectos normativos e jurídicos, que são os aspectos jurisprudenciais. Por isso, a ciência do direito, ela é totalmente diferente um método de coleta de dados das demais ciências. Por quê? Porque nós somos uma ciência hermenêutica. Entendido isso, a gente precisa entender que agora o direito, como ciência, ele tem forma sistematizada, ou seja, ele sempre deve acontecer de uma dada maneira, e ele tem um método próprio. Beleza, se nós temos todo esse aspecto, nós somos uma ciência genuína, uma ciência autêntica, uma ciência autônoma. Ou seja, nós temos o nosso procedimento e o nosso processo de conhecimento firme. Entendido isso, a gente vai entender agora o que é o objetivo da ciência do direito. O objetivo da ciência do direito é solucionar problemas jurídicos. Professora, o que é um problema jurídico? Um problema jurídico é aquele que a resposta não está na lei, de forma simples, e a resposta não está na jurisprudência de forma simples. É algo duvidoso, é algo que tem questionamentos a serem realizados. Por isso, eu vou ter um problema jurídico, eu vou utilizar os processos hermenêuticos e argumentação jurídica para eu chegar na solução dos meus problemas na minha tese jurídica. Por isso, pessoal, a capacidade hermenêutica e a capacidade argumentativa é algo genuinamente humano.
E é aqui que a gente tem que entender o uso dos bots, dos chatbots, ou o uso dos aplicativos de inteligência artificial dentro da construção científica. Pessoal, eu não estou falando do uso recorrente em outras questões, eu estou falando do uso para a ciência jurídica. Estou falando para a construção científica jurídica. Depois a gente pode fazer até outro vídeo falando isso aplicado à prática jurídica, que eu também tenho alguns aspectos dentro do Código de Ética da OAB. Pessoal, uma coisa muito interessante para a gente discutir, para a gente falar, dentro do uso ético para esses trabalhos científicos, é que toda ciência, não importa se é do direito, se é sociologia, onde que é, todas as ciências, elas já pré-definiram aspectos importantes para o uso da IA. Você somente poderá utilizar a IA se você, autor, for transparente nos seus objetivos, ou seja, o porquê usou IA, tem que explicar. E tem que especificar qual software você utilizou e como você utilizou esse software. Ou seja, você não pode fazer o uso de IA sem ser transparente, porque senão você estará maculando a ciência jurídica. A ciência é pautada na transparência e no uso ético das informações. Então, a gente precisa de ter isso de forma bem ética. E aí vocês me perguntam, professora, se eu não falar, o que pode acontecer? Você, ao ocultar a informação de que usou IA, você estará em uma falha e uma violação ética. Ou seja, você não usou, não utilizou dos princípios da transparência e da honestidade dentro do seu processo de pesquisa. Com isso, eticamente, você já está violando, você já está cometendo uma violação ética. E aí, vocês me perguntam, então onde eu posso utilizar, professora? Onde que é o local que eu posso utilizar, desde que eu informe, eu vou informar no meu artigo que eu estou usando IA. Onde eu posso utilizar para que eu não realize algo de forma não ética? Você pode coletar os dados das suas informações por IA. Você pode fazer produção de gráficos por IA. Você pode utilizar análise de bancos de dados, você tem um rol de dados, e aí utilizar a IA para fazer categorização. Você pode utilizar qualquer meio para sistematizar os elementos da produção do artigo. A única coisa que você não pode fazer é utilizar a IA para a geração do texto final. Por quê, professor? Porque já foi estabelecido nos fundamentos científicos que IA não é autor. E quando você utiliza a geração de textos finais por IA, você está terceirizando à empresa portadora do software uma função de pesquisador. E aí, o que então a gente pode fazer? Coletar dados, pode fazer o que você quiser nesse sentido. O que você não pode é usar o texto final escrito por IA. Se você fizer isso, você não estará utilizando de forma ética a IA. E aí vocês me perguntam, professora, é só utilizar e pronto, acabou, tá tudo lindo? Não. A gente tem um grande problema e uma grande questão aí do uso de IA, que é que muitas vezes a inteligência artificial ela não traz dados corretos. Por isso, quando você for utilizar a sua IA para coletar seus dados, para analisar os dados, para categorizar os dados, você tem que certificar que houve a, a utilização correta dos materiais. Se você está realizando a citação correta atribuída àqueles materiais. Você tem que verificar se as informações são verídicas, porque não é incomum que muitas IAs estão criando informações que não existem, inclusive jurisprudências que não existem. E a informação atribuída e definida por você ao realizar o seu trabalho utilizando IA
ela não deixa de ser sua. Então, a responsabilidade pela informação trazida é do próprio autor. Por isso, você tem que fazer o processo de checagem. A checagem é o principal ponto do uso da IA. Aqui eu faço um parênteses a vocês. Por que eu não utilizo IA em meus processos de coleta de dados e análise de dados? Porque para mim é muito mais difícil voltar conferindo a veracidade das informações e se elas estão com atribuições corretas de cada um dos textos, dados, jurisprudências coletados. Eu gasto mais tempo fazendo isso do que realizando o processo de pesquisa normal. Por isso, eu, professora Michele, não utilizo. E aí vocês me perguntam, professora, se a responsabilidade pública é minha do trabalho, em momento nenhum eu posso deixar de fazer a atribuição correta dessas informações do trabalho. Porque se eu fizer isso de forma equivocada, é o meu nome que está listado dentro daquele trabalho científico. E com isso, eu posso ser responsabilizado por violação ética. Então, gente, assumir a sua responsabilidade perante o uso ético dos seus dados, o uso correto de softwares e chatbots, é o principal ponto que você deve considerar ao realizar o uso de IA em seus trabalhos científicos jurídicos. Por que isso, professor? Porque trata-se de uma violação ética. E aqui estamos ainda no início do processo de análise de como isso será responsabilizado no mundo científico. Entender a diferença entre moral e ética é o ponto inicial. Moral está definido em uma definição, em uma questão interna de cada indivíduo. E ética significa um padrão, eu costumo brincar, um padrão de várias morais, onde é um padrão social aceito. E o padrão ético social aceito é que, não informando o uso de IA, você está ferindo a confiança e realizando uma violação ética contra a comunidade científica jurídica comum. Por isso, a gente pode questionar: aplicável o crime de violação de direitos autorais, artigo 184 do Código Penal, para esta violação ética? Porque nas questões de plágio já é algo recorrente. E na questão de uso de IA, sem informar que usou IA. Essa é uma discussão que está nascendo dentro das ciências jurídicas, das demais ciências também, mas dentro das ciências jurídicas. E eu já adianto a vocês que embasamento e argumentos para defender a violação de direitos autorais, principalmente por atribuições dos termos de códigos de ética e termos de compromisso das plataformas e softwares bots das inteligências artificiais, automaticamente ali você pode estar violando direitos autorais dessas empresas. E elas podem, no futuro, utilizar destas informações porque você não utilizou ou não informou que utilizou a IA dentro do seu processo e usou a IA como ferramenta. Usou a tecnologia daquela empresa que detém a informação, detém o know-how e detém os direitos autorais sobre aquela condição de software. Isso é um ponto que a gente tem que considerar. É plenamente aplicável, professora? Não, porque ainda estamos no processo de discussão. Então, devemos ficar atentos a essas questões. E aí, professora, então, se eu utilizei no meu trabalho IA, a autoria é de quem? Ela é sua. Bots não são autores e não devem estar listados como autores, como rol de autores. Por isso, texto final não deve ser escrito como IA. A IA
ela é uma ferramenta, é um software para te auxiliar no processo de coleta de dados, análise de dados, sistematização e categorização dessas informações. Ela, em momento nenhum, será autor daquele processo. Isso é um ponto já pacificado dentro das principais plataformas e ciências jurídicas, não só jurídicas, em todas as ciências, de que os chatbots não podem ministrar ou aparecer como autores de texto, porque o texto não, final não pode ser escrito por eles. Isso muito atrelado ao que eu acabei de falar com vocês, dos códigos de éticas e termos de compromisso das próprias plataformas. E aí vocês me perguntam, professor, eu tenho que informar o uso de IA. Certo. Como eu vou fazer isso? Você tem que fazer o registro do uso dessa IA, destacando onde fez o uso, como fez o uso e qual software você utilizou para isso. Nessa condição, você deve apresentar essas informações ao longo do seu texto. Ou seja, você vai utilizar as normas e boas práticas éticas para documentar onde você utilizou o IA e como ela te auxiliou naquele processo. Alinhando isso aos padrões e de boa comunicação na pesquisa. Como eu vou fazer isso? Como você vai realizar esse registro? Primeira coisa, mencionar as fontes dos materiais usados na pesquisa. Ou seja, eu fiz a coleta de dados no banco de dados tal. Por exemplo, eu usei a Cielo como banco de dados. E eu fiz a coleta de dados no banco da Cielo. Pelo quê? Pelo uso de alguma IA. Ok. Você vai mencionar isso no seu trabalho. Você tem que mencionar isso no resumo do seu trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas, antes de começar a ler o seu texto, precisam ter ciência de que o uso da IA foi realizado naquele local. E o resumo é o primeiro momento que uma pessoa, ao ler o seu trabalho, vai realizar, vai ter contato com o seu trabalho. Então, você tem que informar no resumo. No segundo lugar que você tem que mencionar é ao longo do que a gente fala de metodologia ou métodos ou qualquer outra seção do trabalho que apresente os aspectos e procedimentos metodológicos utilizados. Com isso, você vai destacar que houve o uso do aplicativo, onde ele foi utilizado e como ele foi utilizado. Essas justificativas é o que torna o seu trabalho realmente um trabalho científico utilizando IA. Se você não fizer isso, se você não for transparente, você estará violando de forma ética o seu trabalho. E ao realizar a indicação e citações e referências ao longo do seu trabalho, você tem que colocar que ele foi coletado por IA. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você está. Aqui é um exemplo de como que você pode citar. Você vai colocar o nome da empresa, o comando que foi usado para gerar aquela informação, o nome do algoritmo, a data e versão e as especificações. E aí você vai fazer a citação em nota de rodapé ou então a citação autor-data e colocar nas referências. Por que você tem que fazer isso? Porque os pares, que são outros cientistas, vão entrar na mesma plataforma, na mesma versão, e utilizarão os mesmos comandos e conseguirão as mesmas informações. Ou seja, assim nós podemos validar resultados. Assim nós temos análise de pares. Assim a gente constrói ciência. Se isso não foi identificado, a gente não consegue construir ciência utilizando IA. Porque senão cada um irá fazer uma coisa de uma forma diferente e não tem como ser comprovado. Outra forma de referenciar é quando você coloca as imagens e figuras. Veja aqui nesse exemplo. Colocou aqui, figura 1. Descreveu o que está na figura, representação de uma cientista utilizando mecanismos de inteligência artificial. Como que isso foi gerado? Fonte gerada por IA. Aí coloca qual é a plataforma e quando que foi gerada essa informação. Ou seja, a cada momento que você utilizar a inteligência artificial no seu trabalho, a informação tem que estar clara, tem que estar publicizada. Porque se você não fizer isso, aí você estará violando.
E aqui eu trago para vocês um pensamento de um autor que eu gosto bastante. Ele chama Byung-Chul Han. Ele é coreano e atualmente ele mora na Alemanha e trabalha na Universidade Alemã. E ele fala muito sobre as questões sociais atuais. Esse pensamento eu vou ler ele com vocês na íntegra para que vocês possam entender e compreender o como a inteligência artificial ela é artificial e como a inteligência humana ela é capaz e necessária para superar todos os obstáculos que nós seres humanos precisamos. Ele destaca. Esse livro ele chama O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. Esse é o início de um capítulo que ele destaca a esperança e o conhecimento. Ele começa assim: o pensamento tem a dimensão afetiva corporal. O arrepio é a primeira imagem do pensamento. Imagens de pensamento têm suas raízes profundas no corpóreo. Sem sentimentos, emoções ou afetos, sem hesitações, de modo geral, não há conhecimento. Eles inervam o pensamento. Esse é exatamente o motivo pelo qual a inteligência artificial não pode pensar. Não é possível reproduzir algoritmicamente sentimentos e afetos, pois são eventos analógicos e físicos. A inteligência só é capaz de calcular. Inteligência vem do interledger, que significa escolher entre. Escolhe-se entre possibilidades já existentes. Assim, a inteligência não produz nada de novo. Ou seja, se ela não produz nada de novo, você pode utilizá-la como ferramenta para categorizar, para calcular, mas para a criação do novo, de novas teses jurídicas e novos processos argumentativos e a evolução da ciência jurídica, você não pode e a inteligência artificial nunca poderá realizar esse processo. E aí, eu deixo a seguinte pergunta para vocês: esse aspecto te deixa mais confortável entender o uso da inteligência artificial ou te deixa ainda mais preocupado? Deixo a reflexão para vocês. E quem quiser saber os embasamentos desse vídeo como um todo, eles foram tirados de bases científicas consolidadas, principalmente a Rede Cielo, que tem um guia de inteligência artificial, que ele foi datado de setembro de 2023, e também de uma comunidade de publicações éticas internacional, que destaca para a gente como usa a inteligência artificial nas relações de publicações acadêmicas. Ou seja, tudo que está aqui não é invenção da cabeça da professora Michelle. Isso daqui é o maior aspecto científico utilizado hoje no mundo. Então, utilizem e usem isso com carinho para vocês. Se alguém quiser saber também sobre o aspecto de plágio, eu deixo aqui um vídeo que já existe no nosso canal, Plágio no Direito, que vocês vão também compreender como realizar trabalhos em que não tenha plágio. Compreender e saber, isso é muito importante. Pessoal, eu deixo aqui os meus contatos, eu fico à disposição e qualquer dúvida pode mandar lá no Instagram do @mentorizando, e lá a gente tem um contato direto e mais rápido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com os seus amigos interessados. Até mais!